cancela. Olá, meus amigos da Vaquejada. Vocês sabem que o programa Companhia do Vaqueiro trata do esporte que nasceu no Brasil. Mas uma vez por ano, nós abrimos espaço para um espetáculo. O maior teatro ao ar livre do mundo abre suas portas e acende suas luzes para mais um espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E no programa de hoje, vamos contar um pouco da história daquele homem, Plínio Pacheco, que transformou um sonho em realidade e atrai aqui para o sertão pernambucano centenas de milhares de pessoas. 50 anos de Paixão de Cristo. Programa especial aqui na sua Companhia do Vaqueiro. Essa história começou em 1951. O meu avô, Epaminondas Mendonça, morava aqui em Fazenda Nova. E ele e minha avó, Sebastiana Mendonça, e ele tinha um pequeno hotel. E o hotel passava mais tempo vazio do que ocupado. E aí ele, preocupado em lotar o hotel, em dar movimento, ele era comerciante, ele tinha uma farmácia, tinha uma loja de tecido, mas adorava hotéis. Ele já tinha feito um hotel vendido, construído outro, vendido, ele já ia no terceiro ou quarto. E aí ele teve... Minha avó gostava muito de teatro. Toda data comemorativa, 7 de setembro, Natal, Réveillon, ele pedia a minha avó para fazer alguns pequenos espetáculos. Então minha avó fazia um espetáculo de 7 de setembro, isso com os filhos deles, né? Com meus tios, minhas tias, minha mãe, que era a caçula. E aí eles tinham minha avó tinha essa veia artística de teatro. E alguns filhos dela puxaram essa veia artística, no caso da minha mãe, Diva Pacheco, né? E Luiz Mendonça, o irmão dela, né, que meu avô teve a ideia da Paixão de Cristo porque ele leu numa revista chamada Fonfon, que na Alemanha fazia uma Paixão de Cristo. E ele era muito religioso, contou isso à sua esposa, e minha avó foi e convidou o filho Luiz Mendonça, que era o mais ligado em teatro, já era formado, já trabalhava em Recife, fazia teatro em Recife, e convidou ele para fazer um espetáculo sobre Paixão de Cristo. Minha mãe, com 17 anos, fazia o Demônio do Horto. Né? Meu tio Luiz Mendonça era o Jesus e ela fazia o demônio com a tentação de Cristo, de Jesus, no Horto das Oliveiras. E aí esse projeto ele começou a evoluir, porque como meu tio Luiz Mendonça morava em Recife e já fazia teatro lá, naquela época era um teatro amador com cara de profissional. E aí ele começou a trazer atores de Recife para participar desse evento, né? E aí com o tempo, isso foi em 51, 52, 53, 54 e 56, meu pai era jornalista. E aí meu tio Luiz Mendonça, querendo divulgar o evento, trouxe um vagão da rede ferroviária na época, lotado com 30 jornalistas, no período do carnaval, porque ele ia montar uma cena da crucificação para divulgar, logo após o carnaval, a Semana Santa aqui. Entre os 30 jornalistas estava meu pai, né, que era um gaúcho de Santa Maria, da Força Aérea Brasileira, e era jornalista autodidata também. E aí ele conheceu minha mãe e se apaixonaram. E desse namoro deles, né, depois eles casaram e foram participar da Paixão no ano seguinte. E aí ele não era ator, né, nem tinha nada com artista. Mas ele era solidário, né, à causa, à produção do evento. E aí nesse envolvimento, ele querendo ajudar o sogro, os cunhados, as cunhadas, porque a família toda participava. Então ele tinha muita experiência de comando, de organização, de planejamento. Então ele começou a usar a experiência dele, a formação dele, naquele espetáculo. E com 3 anos depois, o espetáculo já dependia diretamente do trabalho dele. E aí todo mundo ficava, o próprio meu avô, Epaminondas Mendonça, disse: Plínio, vem cá, tu vai assumir esse negócio, porque tu é organizado, tu assume essa produção aí na rua, porque eu não aguento mais, eu não quero me envolver mais, é muita dor de cabeça, a coisa é muito grande, que tinha 1000 habitantes, de repente tinham 3000 pessoas na vila para assistir o espetáculo. E aí começaram a ter os problemas de multidão. E aí foi quando meu pai teve a ideia de construir uma réplica da Jerusalém para fazer o espetáculo que era feito no meio da rua, dentro desse teatro.
O espetáculo na rua foi de 51 a 62. Em 62, quando acabou o espetáculo na rua, não tinha mais condição nenhuma de continuar. Foi quando ele decidiu fazer o projeto do teatro. E aí ele passou 62 até 68 fazendo esse projeto e procurando parceiros, né? Porque ele não tinha nem dinheiro, nem tinha condição para fazer o projeto acontecer. Então ele saiu planejando, arquitetando, né? Fez parcerias e tinha um projeto na mão. E aí em 67 ele foi procurado por um governador chamado Nilo Coelho, um grande governador de Pernambuco, um visionário também. E Nilo Coelho gostou da ideia, gostou do projeto e o convidou para ele fazer o projeto em um ano, inaugurar o teatro com a primeira Paixão de Cristo, quando ele estaria completando um ano de governo. E aí foi o grande pontapé inicial desse projeto. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus. Ele estava no princípio em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. O espetáculo ele teve um histórico, ele começou em 68 com 2.000 pessoas aqui dentro, e aí no ano seguinte, em 69, ele dobrou, né? E todo ano ele dobrava, então ele foi crescendo 100%, ano a ano, né? Chegamos em 90, em 88, 86, 87, o espetáculo tinha um público grande de 40, 50 mil pessoas, né? E aí de repente o espetáculo começou a cair, né? No início da década de 90. Então o espetáculo chegou a ter 20 mil pessoas em 93. E aí foi quando eu entrei na produção do evento, né? Meu pai pediu para eu trabalhar com ele, né? E aí eu comecei conversando com ele, vendo por que esse espetáculo que tinha crescido tanto, de repente começou a cair, né? E aí sentimos a importância, começamos a analisar a importância da renovação. A renovação cênica, a renovação de elenco, a renovação tecnológica. E aí começamos a fazer o que era possível. 94, 95, em 97 a gente decidiu, né, a produção do evento decidiu que era preciso mudar o elenco principal, né, que vinha sendo repetido há mais de 20 anos. E aí foi quando a gente teve a ideia de convidar, né, atores da Globo, porque a Globo já é parceira nossa, está completando agora, quando nós completamos 50 anos, a Globo completa 40 anos de parceria conosco. Então ela já tinha essa parceria com a gente, mas aí foi quando tivemos a ideia, levamos essa ideia para uma reunião lá em Recife, eles gostaram da ideia e fizemos essa inovação. E o espetáculo só veio cada ano tendo uma visibilidade maior, né, ficando mais conhecido e automaticamente aumentando o seu público. Como eu faço a produção do espetáculo desde 93, então toda essa contratação eu participo diretamente. Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Estes agora conheceram que todas as coisas que me deste vêm de ti, e conheceram verdadeiramente que eu saí de ti e creram que me enviaste.